seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula Primeiros Passos no Consultivo. Como começar a atuar com contratos empresariais. O meu nome é Beatriz Mominhaque, eu sou advogada especialista em contratos e eu que vou te guiar hoje aqui nessa nossa aula. Então eu quero mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para realmente dar aí o start na sua atuação no direito consultivo, mais especificamente na área dos contratos empresariais, que foi a área que particularmente ganhou o meu coração, e tudo isso de forma técnica, segura e sem que vocês dependam aí de modelos prontos da internet. Então, antes da gente efetivamente começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma apresentação pessoal minha, né? Caso você não me conheça, não conheça a minha trajetória, a minha jornada e a minha mudança para o direito consultivo, porque eu não saí da faculdade e já comecei direto no consultivo. Eu trabalhei por muito tempo com contencioso e eu trabalhava, na verdade, gente, na outra ponta ali, no final, né, do negócio, que era criminal empresarial. Então, depois que tudo já tinha dado errado para aquele empresário, eu estava ali para resolver aquele problema. E por muito tempo, essa atuação fez sentido para mim, até que um dia não fazia mais. Eu comecei a perceber que eu estava ficando frustrada com o contencioso, que muitas vezes, né, nós desenvolvemos teses jurídicas e a gente estuda o caso e se esforça para fazer aí uma boa sustentação oral, um bom recurso, e muitas vezes a gente não é ouvido. E outra coisa também, né, a morosidade do judiciário me dava uma frustração, um desespero pessoal, assim, de ver aquele empresário, né, que tinha família, tudo, sofrendo com aquela situação e eu tá ali quase que de mãos atadas, não podendo ajudar da forma que eu queria. Então, toda essa situação foi me frustrando, né, e por mais que eu gostasse da minha rotina naquele momento, eu comecei a analisar se eu gostaria mesmo de continuar com aquela rotina e trabalhando nessa área o resto da minha vida. E daí agora, né, eu sei que tem advogados e advogadas aqui me assistindo, mas particularmente as mulheres advogadas vão entender o que eu tô falando. Eu tinha uma questão pessoal muito grande também. Eu tenho um sonho, né, de ser mãe, quero um dia ter filhos, e eu via que aquela rotina caótica do contencioso, e ainda mais trabalhando com criminal, então era audiência, delegacia, viagem, etc. Eu via que aquela rotina eu não ia conseguir criar os meus filhos da forma que eu sonhava. Então eu não quis esperar 10 anos para perceber que aquele trabalho, né, que trabalhar com contencioso não era para mim. Eu percebi que eu precisava agir naquele momento. Então eu voltei a estudar, né, porque a gente não aprende, a gente vai falar sobre isso ainda nessa aula. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende muito pouco sobre a parte do direito consultivo, né? A gente foca mais no contencioso. Então, precisei voltar a estudar, né, sobre essas questões aí do direito consultivo, voltar a estudar sobre contratos, fiz, né, especializações, cursos práticos, etc. E resolvi pedir demissão e começar o meu escritório do mais absoluto zero. E, gente, quando eu falo começar o meu escritório do zero, foi realmente do zero. Era assim, não tinha equipe, não tinha gestão. Pra falar bem a verdade, ali naquele primeiro momento, eu não sabia direito nem o que eu tava fazendo. Eu sabia ali a parte técnica, mas essa parte mesmo de ter a gestão do escritório e tal, eu fui aprendendo com o tempo. E o meu escritório, que eu chamo aí no começo, na verdade, era uma escrivaninha no meu quarto, quando eu morava ali ainda na casa dos meus pais. Vou até colocar a foto aqui pra vocês, mas pra vocês verem que realmente, gente, foi do zero. Eu não tinha nada, não tinha... Só tinha vontade, só tinha força de vontade e o sonho de fazer aquilo dar certo, porque eu não tinha outra escolha, né? Pra que eu vivesse a vida dos meus sonhos, da forma que eu gostaria que a vida fosse vivida, eu precisava tomar aquela decisão. E foi no direito consultivo que eu encontrei tudo isso, né, para que os meus sonhos se realizassem. E tô falando aí de vários sonhos, inclusive preciso, né, comentar isso com vocês. Se você me acompanha aí nas redes sociais, você deve ter visto
que recentemente eu ganhei um prêmio dentro de uma mentoria que eu participei, uma mentoria feita para advogados e empresários, em que tinha vários tipos de premiação, e eu ganhei o prêmio de quem foi de 0 a 6 dígitos de faturamento ali nos 6 meses de mentoria. E realmente, gente, eu saí do zero, eu não tinha cliente. Quando eu pedi demissão, eu não tinha cliente. Eu demorei aí, um tempinho, né, para engatar, para realmente construir a minha autoridade e para realmente começar a aparecer clientes. Então eu fui realmente em 6 meses do 0 aos 6 dígitos de faturamento, que é inclusive esse prêmio aqui. E na verdade esse prêmio, esse reconhecimento, ele representa muito mais para mim do que só dinheiro, só faturamento. Representa para mim aí quantas vidas de empreendedores e empresários foram, mudadas nesse caminho. É muito gratificante sentir isso. Eu senti aquela frustração de estar ali, trabalhando com contencioso e não depender só de mim para ajudar, aquele meu cliente. E daí você trabalhar com consultivo, quando você está trabalhando ali, com estratégia, prevenção, você vê que você consegue ajudar realmente, de fato, aquele empreendedor a resolver os problemas dele. E é muito gratificante trabalhar com isso, muito, muito, muito mesmo. E daí, como eu estava contando, hoje em dia aqui no escritório a gente atua exclusivamente com contratos empresariais, e me surgiu esse sonho aí nos últimos meses de ajudar outros advogados e advogadas a também viverem isso, a entrarem nesse universo do direito consultivo, que foi onde realmente encontrei paz de espírito, felicidade, onde eu me apaixonei novamente pela advocacia. E o que esperar dessa aula, Você que está aqui hoje, o que você deve esperar aqui da nossa aula Primeiros Passos no Consultivo? O meu objetivo aqui com vocês é muito claro. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que é totalmente possível começar no direito consultivo, na área consultiva, mesmo que você nunca tenha trabalhado com isso, e trabalhar aí especificamente com contratos empresariais, mesmo que você só tenha a base aí do contencioso, e para você sair desse pensamento de que o único caminho para você ter sucesso na advocacia é o contencioso. Então eu vou te mostrar aqui um caminho prático para vocês viverem essa dinâmica do direito consultivo. E nos próximos minutos eu quero que vocês entendam uma coisa fundamental, que trabalhar com contratos empresariais, é você realmente trabalhar de forma estratégica e preventiva. Não é só uma área que os seus clientes vão esperar ali as coisas darem errado para eles procurarem uma assessoria, para eles procurarem contratar um advogado. Não, é uma área preventiva. A gente precisa prever os problemas antes que eles ocorram e elaborar as estratégias. Então é por isso que o advogado consultivo, ele tem uma visão de negócio. Ele não é só o advogado que redige petições, ele não é só o advogado que redige contratos, ele não só fica ali elaborando documentos, muito pelo contrário. Ele deve ter essa visão de negócio, entender o negócio do cliente para desenvolver as melhores estratégias. E eu sei que quando a gente fala em começar algo novo, acabam surgindo várias dúvidas, medos e até algumas objeções. E eu entendo isso porque eu passei por isso também. Quando eu descobri essa área, do direito consultivo, contratos empresariais, eu fiquei com muito medo e falei, gente, mas será? Eu nunca trabalhei com isso, o que tem que fazer? Isso existe mesmo? Tem cliente? Dá para trabalhar com isso? Eu afirmo para vocês que dá. Dá para trabalhar, dá para ser feliz sendo advogado, gente. Mas falando um pouco aí das objeções, eu queria que a gente encarasse alguma delas de frente, porque pode ser que você esteja passando por isso, pode ser que você tenha esse sentimento, Então a primeira crença aí limitante que você pode ter, sinto que não tenho base suficiente para atuar com contratos. Eu entendo que isso é uma grande objeção e ela não só é uma objeção, como muitas vezes é uma verdade. Quando a gente entra ali na faculdade, a gente aprende muito a ser advogado de contencioso. Grande parte das matérias que a gente vê ali ao longo dos anos, ao longo dos semestres, são ensinando a parte mais contenciosa do direito, que é você resolver o problema quando esse problema já existe. Então, até falando um pouco especificamente aí
sobre essa parte de contratos, responsabilidade civil, etc. Eu me lembro, pelo menos na minha faculdade, que a gente estudou a parte de contratos dentro de um único semestre ali, junto com responsabilidade civil. Então, realmente, gente, é pouquíssimo para você aprender tudo sobre contratos. Se eu não me engano, direito empresarial também a gente vê, eu acho que uns 2 semestres só de direito empresarial. Então, é pouquíssima coisa. Então, eu queria que você entendesse que isso não é culpa sua e que é algo que é comum, acontece. A faculdade não prepara o advogado profissional para ser um advogado do consultivo e muito menos prepara o advogado para ser aí um advogado estratégico, preventivo, que tem visão de negócio. Outra crença muito comum é: me formei e fui direto para o contencioso, não aprendi nada prático sobre contratos. E realmente, gente, esse é o caminho da maioria e esse foi o meu caminho. Até fazendo um link aí, né, com essa última crença que eu falei, de que a faculdade só ensina a gente a trabalhar com contencioso, é muito comum que a gente já começa a fazer estágio ali em escritórios, né, que atuam na área contenciosa, no direito civil, até mesmo no direito empresarial, que o empresarial tem a área contenciosa, né, mas o que me fez virar a chave, né, e sair do contencioso e realmente ir para o consultivo foi entender esse pensamento de que o consultivo ele exige um outro olhar do profissional, um olhar preventivo, um olhar estratégico, um olhar 360 para o negócio. Não é só você esperar o problema acontecer, sabe? Não é só esperar. E a boa notícia é que isso, você treinar esse olhar, é possível você aprender isso com um método. Com uma metodologia, é possível sim você treinar o seu olhar para que você tenha uma visão 360 do negócio aí dos seus clientes. Outra crença é: fico travado ou travada tentando adaptar modelos prontos da internet. Gente, modelos prontos da internet são um perigo. O advogado que realmente aí é o advogado consultivo, ele não depende de modelo, ele não se apega a modelo. Lógico, a gente tem alguns, né, contratos base, que eu gosto de chamar, em que a gente usa aquelas cláusulas e usa aquela base para você adaptar o contrato, né, de maneira aí personalizada para o seu cliente, resolvendo especificamente as dores daquele cliente. Só que o advogado consultivo, ele sabe sair de uma reunião com o cliente, pegar e fazer o contrato do zero. Ele não depende de modelos. E depender de modelos é um problema, porque os modelos eles mais atrapalham do que ajudam aí o seu cliente, porque os modelos eles são genéricos e sendo genéricos não resolvem dores específicas do cliente, né? Então, por favor, se você quer ser um advogado consultivo sério, não dependa de modelos, não se apegue a modelos e você vai aprender sim a elaborar aí um contrato do zero. Outra crença muito limitante é: vejo tanta gente falando de consultivo, mas não sei por onde começar. É normal se sentir perdido ou perdida com tanta informação solta, mas a verdade é que a melhor forma de começar a atuar no consultivo com contratos empresariais é por meio dos contratos de prestação de serviços. Eu gosto de falar que os contratos de prestação de serviços são a porta de entrada para esse mercado dos contratos empresariais por vários motivos, né? Mas a gente vai tratar mais um pouquinho sobre os contratos de prestação de serviços aqui durante a aula. E eu queria falar para vocês que você não precisa saber de tudo. Você também não precisa estar pronto para tudo. Você só precisa ter um ponto de partida claro, com base técnica e estrutura. Então, agora que a gente já alinhou algumas coisas, né? Vamos mergulhar aí no nosso conteúdo prático. Perdão, gente. Eu quero mostrar para vocês o porquê e como começar nesse universo dos contratos empresariais. Primeira coisa, gente, por que trabalhar com contratos empresariais? Porque os contratos empresariais, eles são o coração da advocacia consultiva. Quando você está analisando ali, quando você vê a operação do dia a dia de qualquer negócio, e aí eu estou falando desde o microempreendedor até a pessoa que já tem uma empresa mais bem estruturada,
tudo precisa de contrato empresarial. Então, vamos usar aqui como exemplo, né, uma empresa fictícia. Preciso abrir a minha empresa, preciso abrir o meu CNPJ. Precisa de um contrato social, já é um contrato para você oferecer aí para os seus clientes. Eventualmente, um sócio ingressou na empresa, né? Alteração no contrato social. Surgiu a necessidade de fazer certos combinados ali com esse meu sócio. Como que eu posso fazer? Acordo de sócios. Tem um funcionário aqui na minha empresa que, nossa, ele está entregando muito, ele está trazendo cliente. Para mim não está nem compensando ficar pagando só comissão para ele, eu quero que ele seja o meu sócio, mas eu acho que ele tem umas metas aí para bater antes de realmente ele se tornar sócio dessa empresa. Contrato de vesting. E por aí vai, né? Atingir todos os objetivos que eu tinha dentro dessa empresa, agora surgiu a oportunidade de vender, né? Um contrato aí para vender a empresa. Então vocês percebem como esse organismo vivo, que é a empresa, ela sempre está precisando de contratos, porque os contratos, né, esses documentos, é a maneira jurídica que a gente tem para formalizar o negócio e para proteger o negócio, né, para amarrar tudo ali muito certinho. Então, eu vou contratar um funcionário como pessoa jurídica, precisa de contrato, até sempre recomendo para os meus clientes, quando for contratar funcionário como CLT, faça um contrato também, né, que não só assine a carteira. Então, trabalhar com contratos empresariais é essa área super ampla, né, e também é uma forma aí de começar a construir autoridade e relacionamento com esse cliente, com esse empresário, né, com esse cliente empresarial, que muitas vezes começa aí por um contrato e vai evoluindo para assessorias, revisões, consultorias contínuas, que é algo que aconteceu comigo, inclusive, e com tantos outros colegas que atuam na área de contratos empresariais. O cliente te procura para fazer um contrato. Ele ganha confiança porque você vai entregar um bom serviço e ele vai ali ou te indicando outros clientes ou dentro do negócio mesmo ele vai precisando de assessoria, porque o negócio do cliente vai crescendo e você cresce junto com o cliente, né? E além disso, gente, eu falo que trabalhar com contratos empresariais é maravilhoso porque você não depende de estar ali fisicamente para atender esse cliente. Eu atendo hoje a maioria dos meus clientes online. Por mais que eu tenha escritório físico e vários clientes aqui da minha cidade, da região onde eu moro, você pode fazer esse atendimento 100% online. E o melhor de tudo, né, trabalhar com contratos exige muito menos estrutura, né, até estrutura física, como eu estava falando, do que abrir um escritório físico e ter que pegar aí grandes ações no início para você conseguir realmente ter uma renda. Ou então, né, uma coisa que acontece muito com os advogados que trabalham no consultivo, às vezes deixa para cobrar um valor menor ali dos honorários e fica esperando, né, sair aí o processo, sair os valores, para daí sim ele receber uma grande quantia. E com os contratos empresariais no direito consultivo as coisas não são assim, porque você recebe antes de você entregar o documento para o cliente, sabe? Então, assim, é uma área maravilhosa de se trabalhar. Eu gosto de falar sempre que o mínimo viável do consultivo são os contratos de prestação de serviços. Por vários motivos. O primeiro deles é que a gente tem muitos prestadores de serviços que ainda estão na informalidade, só esperando um profissional como você para entregar para ele a solução de todos os problemas. E como iniciar, né, nesse ramo por meio dos contratos empresariais? Os contratos de prestação de serviços, Os contratos de prestação de serviços, como eu estava falando, eles são a porta de entrada ideal para o direito consultivo, porque são os contratos mais utilizados por MEIs, autônomos e pequenos negócios, porque eles têm uma estrutura base clara, que pode ser adaptada para diferentes nichos, e porque eles resolvem dores urgentes e reais do cliente, como cobranças, inadimplências, escopo mal definido do contrato. E eu comecei a minha atuação com contratos assim, e até hoje é o tipo de contrato que os clientes mais me procuram para fazer aqui no escritório. E daí, trazendo um pouco de dados reais para vocês, gente, o Brasil tem atualmente mais de 15 milhões de MEIs ativos. São literalmente
milhões de oportunidades para você, advogado consultivo, entregar soluções claras para os seus clientes que realmente vão resolver os problemas deles do dia a dia. Então, gente, não falta cliente. O que falta é profissional capacitado que trabalha aí especificamente, que saiba entregar essas soluções específicas, e falta profissional com estrutura para atender esses profissionais com seriedade e com clareza. E daí queria até trazer para vocês alguns exemplos práticos para vocês entenderem o porquê o advogado consultivo que entrega aí esse serviço de contrato de prestação de serviços, ele é tão importante na vida desses profissionais, né? Desses milhões de autônomos e microempreendedores. Vamos supor uma nutricionista que vende pacotes de atendimento online. Ela precisa definir ali exatamente o escopo do serviço dela. Forma de pagamento, política de remarcação. E falando até um pouco, né, sobre essa área, né, nutricionistas, o pessoal que trabalha com atendimento, né, passa muito por isso, que é a questão das remarcações. Sempre chega para mim clientes aqui no escritório reclamando disso, porque assim, a gente pensa que é um problema pequeno, só que aquilo atinge diariamente, estressa diariamente esse profissional. Então, a nutricionista não tem uma política de remarcação bem definida no contrato e tal. Eu vendo um pacote ali de atendimento semestral. O paciente vai remarcando. Quando vai ver, já passou o pacote, não virou aí o serviço de 6 meses, acabou virando um negócio anual. E eu tô falando pra vocês que é algo que absolutamente todo nutricionista que eu atendo chega aqui com esse problema. E daí eles ficam assim, sem graça mesmo, né? De como vai falar pro paciente, pô, era semestral, né? Você remarcou tantas vezes aí que a gente tá fazendo um plano anual já. Então ele não tem essa política bem definida, ele não tem um documento que o paciente assinou e que ele vai poder cobrar alguma coisa porque tá ali no contrato. E não tem, sabe? É uma coisa que pra gente como advogado, quando olha isso inicialmente, pode parecer algo muito pequeno, mas no dia a dia daquele nutricionista, eu garanto pra vocês que é um negócio que tira o sono dele, é um negócio que faz ele perder dinheiro, porque ele poderia estar atendendo outros pacientes ou ter fechado um pacote anual, só que ele fechou um pacote semestral e tá aí se estressando, perdendo horário, né? Perdendo horários dele pra ficar remarcando. O tempo que ele perde ali para resolver esse problema, ele poderia estar fazendo outras coisas. Então, assim, o advogado consultivo, ele resolve esses problemas, né? Esse e tantos outros problemas desses profissionais. Por exemplo, né? Mais um exemplo, o social media que presta serviços para várias empresas, ele precisa detalhar prazos, a questão dos direitos autorais precisa estar muito bem esclarecida aqui, a questão da rescisão, né? E aí, até falando um pouco aí dos direitos autorais, essa é uma questão muito importante não só para o social media, mas para tanto os outros profissionais que atuam nessa área criativa, né? Então, o advogado consultivo, por isso que eu falo, gente, não é só sentar ali e redigir um contrato, né? Redigir as cláusulas. Você precisa entender o que está prevendo ali na lei dos direitos autorais, se a lei dos direitos autorais se aplica para esse profissional, como que ela se aplica, e se para esse profissional, na relação que ele tem com os clientes dele, se vai fazer sentido colocar isso no contrato ou não, né? Então, um dentista também, né, que vende tratamentos no particular, aí precisa formalizar os procedimentos, os valores, né, consentimento, definir exatamente ali as responsabilidades do cliente dele também, do paciente dele também. Inclusive, eu tenho uma cliente muito querida, que ela é dentista e ela trabalha fazendo facetas de resina. E um dos problemas que ela tinha dentro do consultório dela é que os pacientes faziam a resina, sumiam e depois voltavam, depois de alguns meses, falando que a resina tinha quebrado ou tinha manchado, só que ela sempre passava ali, né, verbalmente falava para eles, olha, você tem que voltar a cada 6 meses para fazer um polimento, tem que fazer a limpeza de rotina e tal. Esses pacientes não faziam. A gente foi e começou a colocar isso no contrato, e daí todas as vezes que acontecia de algum paciente realmente sumir, não atender ali as recomendações, ela tinha um respaldo jurídico para poder falar para aquele paciente, olha,
você não voltou, você não fez isso e é por isso que sua resina quebrou. Que pensa o estresse, gente, de ter que refazer todas as resinas de todos esses pacientes que não seguiam as recomendações. É muito estressante para esses profissionais. Eu poderia ficar aqui horas dando vários exemplos de todos esses profissionais, porque realmente são muitos profissionais, para vocês entenderem como essa área de contratos de prestação de serviços é extremamente extensa. E um negócio importante, né, eu tinha esquecido de comentar aqui com vocês, é que além de trabalhar com contratos de prestação de serviços, além de você atender esses profissionais que são micro e pequenos empreendedores, você também consegue oferecer esse mesmo serviço para outras empresas que contratam pessoas como prestadores de serviços. A tal da pejotização que vem acontecendo aí muito nos últimos anos, porque esse contrato, né, que essa empresa vai precisar ter aí com esse prestador é exatamente o contrato de prestação de serviços. Então, são duas frentes, né, que você consegue atuar oferecendo aí o mesmo serviço. Agora, a gente vai falar das 5 habilidades que um advogado ou advogada precisa dominar para atuar com contratos. A primeira habilidade é entender a relação jurídica e comercial. E isso que eu falo muito de ter a visão 360 do negócio. E já vou aqui adiantando para vocês que na atuação de vocês vai acontecer muito de chegar um cliente falando: eu preciso de um contrato de prestação de serviços. E daí quando você vai analisar ali a relação, não é muito bem uma prestação de serviços, às vezes é, uma representação comercial, ou então é um caso tão complexo ali que você fala pro empresário, olha, você está contratando esse prestador de serviços, mas o que você está estabelecendo aqui na relação, na verdade, é uma relação CLTista. Então, é muito importante você entender exatamente qual que é a relação jurídica, qual que é a relação comercial, né? Aí, antes de redigir qualquer contrato, entender aí a natureza da relação, que cada tipo de relação exige um cuidado específico, principalmente quando a gente fala de evitar passivo trabalhista, como eu estava falando. E esse olhar jurídico é realmente o primeiro passo. É você olhar para todo o negócio do cliente. Como que ele entrega o serviço dele? Quais são os prazos que ele tem para entregar? Quais são esses entregáveis? Como que ele recebe? Como ele recebe o pagamento, né, do cliente é algo muito importante. Dependendo da forma que é feito o pagamento, falando aí do caso da representação comercial, se é um pagamento comissionado, então não é uma prestação de serviços, é uma representação comercial. Então, o advogado estratégico do consultivo, ele precisa ter essa habilidade, essa nossa primeira habilidade, que é entender a relação jurídica e comercial. Agora, a segunda habilidade é dominar a lógica contratual. Gente, isso daqui é algo que parece simples, mas que na prática é difícil, tá? Quantas vezes a gente já pegou para ler um contrato que parecia ali uma bula de remédio? Você vai lendo aquele contrato, é tanta informação junta, tanto termo jurídico complexo, é tanta coisa que não conecta na outra, que você fala: meu Deus, eu nem vou terminar de ler, deixa eu só assinar mesmo. Não, seja sincero, eu sei, você é advogado, eu sei que você é um ótimo profissional, mas você já fez isso? Eu já fiz, vou contratar alguém ali, às vezes eu olho aquele contrato e falo: meu Deus. Aí a gente assina e depois se arrepende, né? E daí você fala: vai que não foi um advogado bom, consultivo, contratualista, sabe, que tá aqui se preocupando em se especializar, em assistir aulas. Com certeza não foi um advogado desse que elaborou esse documento aqui, eu fui assinar um negócio sem ler. Olha que problemão que eu arrumei. Mas, gente, o contrato tem que ser fluido. Tem que ser algo fácil de você ler. Ele tem que ter uma ordem. Você tem que começar a ler e aquilo ser quase como uma história, sabe? Você tem início, meio e fim. Tem cláusulas aí que não podem faltar, né, nesse tipo de contrato de prestação de serviços, falando agora especificamente. Então, por exemplo, definir muito bem o escopo do serviço, o valor e as formas de pagamento, tudo isso de forma muito clara e específica, gente. Não é só colocar lá que o valor do serviço é X, colocar exatamente qual que é a forma de pagamento, se vai ser parcelado, se for parcelado, como? Cartão de crédito, boleto, qual que é o dia do pagamento, do vencimento.
os prazos de entrega, né, se for o caso desse serviço específico, as condições de rescisão, as multas e as penalidades passíveis, né, de aplicação ali naquele contrato. Então você precisa saber, né, exatamente o que cada cláusula dessa significa, se ela funciona juridicamente para aquele caso, né, para esse caso que você está cuidando ou não, quando ela realmente é necessária, e você ir juntando uma cláusula na outra, de forma que quando você pega esse contrato para ler do início até o final, ele seja algo fácil de entender, um negócio que flui. Você começa ali explicando quem são as partes, qual que é o objeto do contrato. Às vezes, antes do objeto, a gente explica um pouco o contexto do contrato, né? Que são ali os chamados considerandos que a gente fala. Aí fala do objeto, como que vai ser entregue, os prazos, forma de pagamento. Não adianta só jogar lá as cláusulas, falar, tem que ter isso no contrato de prestação de serviços e sair jogando as cláusulas. Voltando um pouquinho agora falando de modelo, quantas vezes eu já vi modelo da internet que sequer tem essa separação. A cláusula já vai ali, ó, cláusula primeira, segunda, terceira, quarta, tipo assim, não tem nem a separação, um enunciado que é o objeto, especificações dos serviços, prazos, não tem um enunciado. É um contrato extremamente maçante de ler. E daí, quando o contrato é desse jeito, ele perde aí totalmente a sua função, né? Porque quem que lê um contrato desse? Passando agora para a terceira habilidade, né, que o advogado contratualista deve ter, que é identificar os riscos do negócio. É difícil, tá, gente, ficar falando tanto assim durante a aula. Brincadeira, vamos lá. Então, identificar os riscos do negócio. Um contrato, quando ele é mal redigido, ele pode ser usado contra o seu próprio cliente. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento para identificar e mitigar esses riscos. E aí eu tô falando de riscos trabalhistas, tributários e até de responsabilidade civil. Por isso que quando a gente vai redigir as cláusulas, elas têm que ter clareza. Se você leu aquela cláusula e você não está entendendo muito bem o que aquilo quer dizer, você precisa refazer, porque é uma cláusula ruim. Então, assim, quando você trabalha no consultivo, não é só você entregar ali um papel assinado. É realmente você entregar um papel assinado, um papel para ser assinado. É você entregar um documento que realmente é estratégico e que todos os problemas que esse cliente tem no negócio dele, você vai estar de alguma forma mitigando ali por meio do contrato. Então, quando um cliente chega com os problemas para você, precisando de um contrato, o negócio dele, a atuação, o dia a dia, a rotina de trabalho dele está com várias lacunas. Então, é o cliente que atrasa o pagamento, é o cliente que remarca, é o cliente que quer rescindir, é o cliente que está compartilhando a minha estratégia ali que eu vendi para ele. E daí, você, por meio das cláusulas, ali no contrato, você vai preenchendo essas lacunas. Você vai trazendo a solução dos problemas para esse cliente. Então, você precisa identificar quais são essas lacunas e daí sim, de maneira estratégica, encaixando as pecinhas ali para que esse negócio desse cliente flua da maneira que tem que fluir, certo? Passando ali agora, na verdade, gente, tem alguns exemplos. Alguns exemplos. O designer gráfico que não define o escopo nem limite de revisões. Então, qual que é o erro, né, nesse contrato dele? A cláusula vaga dizendo apenas ali que ele vai entregar uma criação de identidade visual. E daí, quando acontece isso, né? Quando ele tem essa cláusula super genérica dizendo só que a criação de identidade visual, o cliente pode acabar exigindo infinitas alterações, novas artes e até mesmo outros logotipos. Né? E como que isso acaba virando aí contra o prestador? Ele acaba perdendo, gente, até credibilidade. Fora o estresse, perda de tempo, de dinheiro, ele acaba perdendo credibilidade no mercado. Então, se você não define isso muito bem no escopo do serviço do seu cliente, quantas revisões vai ter, o prazo de entrega, o prazo, inclusive, para o cliente dar um retorno, porque acontece muito, né, do profissional entregar um trabalho que precisa de uma aprovação do cliente
e o cliente demorar dias para dar um retorno ali e isso acabar atrasando todo o cronograma, todas as demais entregas. E no final, sobra para quem? Para o prestador de serviços, porque o cliente nunca erra, né? O cliente nunca está errado, então sempre sobra para o prestador. Outro exemplo aqui, né? O social media que não fixa prazo de pagamento nem multa por atraso. O erro nesse contrato, né? O contrato diz que é um pagamento mensal, mas ele não fixa uma data, não prevê multa, não prevê juros, né? E daí o cliente acaba atrasando, o social media fica sem receber, principalmente agora por conta do Pix, que assim, as pessoas têm recebido muito parcelado no Pix e daí acaba atrasando. E quando a pessoa vai fazer o Pix ali, né, não paga juros, não paga multa. Ou então, se o contrato prevê multa e juros, é uma multa totalmente abusiva, fora do que prevê ali a lei ou a jurisprudência, né? Quantas vezes já peguei contrato, gente? E ó, isso vai acontecer com vocês, na atuação de vocês. No dia que acontecer, me conta, me manda lá no Instagram, que eu quero ver, porque vai acontecer, que vai chegar um cliente para vocês, que é uma relação que incide ali o Código de Defesa do Consumidor, e ele vai aparecer com umas multas absurdas, tipo assim, quer rescindir? 50% de multa rescisória. Isso acontece comigo diariamente aqui para explicar para o cliente que essa multa é abusiva, que a gente precisa seguir o que está ali na jurisprudência. Olha, é complicado. Então, se não tem nada disso, né, não fixa um prazo de pagamento correto, com as datas corretas, as consequências, né, no caso de atraso, acaba virando ali uma bagunça essa relação. E o cliente, né, o prestador de serviços, ele acaba tendo aquela ausência de previsibilidade financeira, que isso principalmente para o prestador de serviços, para o autônomo, para a pessoa que está iniciando ali, isso é muito importante, né? Para questões de organização mesmo. Outro exemplo, a consultora de imagem que não inclui uma cláusula de responsabilidade da cliente. Então, um erro nesse contrato, né? Não há uma cláusula dizendo que a cliente deve seguir as orientações e que os resultados dependem aí do comprometimento pessoal, né? E a consequência, a cliente diz que não teve resultado e acaba exigindo reembolso, né? Isso daí até acaba entrando aí no outro exemplo que eu falei da minha cliente, da dentista que trabalha com a questão das facetas, né? Se a gente não estabelece dentro desse contrato de prestação de serviços que o cliente do seu cliente também tem responsabilidades, também tem obrigações, o cliente dele vai acabar achando que ele está contratando ali só porque ele contratou e está pagando, o prestador tem que entregar tudo e ele não tem nenhuma responsabilidade. Gente, na prática as coisas não são assim. Tem muitas coisas, né, nesse caso da consultora de imagem, da dentista, da própria nutricionista que eu usei como exemplo, que se o contratante não tem ali, não segue as suas obrigações e responsabilidades, o resultado final, né, muitas vezes o objetivo ali, né, a ser alcançado não é alcançado. Então a gente precisa também definir aí as responsabilidades dos clientes para que o nosso dos clientes, para que o nosso cliente não tenha esses problemas, né, que o contrato não seja algo que se vire, né, vai virar aí a história contra o prestador. Passando aí para a quarta habilidade, né? Adaptar cláusulas conforme o tipo de cliente ou serviço. Essa vai ser uma das maiores diferenças entre aquele profissional que ele é só o redator de contratos. Ele não é o advogado consultivo, estratégico, especialista em contratos, não. Ele é só um redator de contratos, de documentos ali. Porque o advogado que ele é estratégico, ele sabe olhar aquela cláusula base e realmente usar ela como base, adaptando para a realidade do seu cliente. E, gente, eu posso ter 10 clientes que são nutricionistas. Um contrato não vai ser igual ao outro. Se eu tenho 10 clientes que são nutricionistas, eu tenho 10 contratos de prestação de serviços nutricionais diferentes, porque nenhuma
cliente, nenhum profissional vai entregar o mesmo serviço ali igual o outro, né? Cada profissional tem a forma de entregar o seu serviço, cada profissional tem as suas necessidades, cada profissional tem os seus problemas específicos. Então, é necessário saber personalizar essas cláusulas para transformar o contrato em uma ferramenta jurídica que seja realmente algo que vai proteger e vai atender o seu cliente, e não para que seja ali mais um documento que não faça sentido, tá? E agora a nossa quinta habilidade: ter clareza na comunicação. Gente, não adianta você redigir aquele contrato, ainda mais quando a gente está falando de contrato de prestação de serviços, que você está entregando para o seu cliente e ele vai usar esse contrato com os clientes dele. Não adianta você entregar um contrato cheio de termo jurídico que não faz sentido, que o cliente não vai entender, imagina os clientes dele. Porque daí acontece aquilo que eu falei, o contrato de prestação de serviço, se ele é confuso, ele perde a função, porque a função é justamente trazer clareza, melhorar a comunicação naquela relação. E daí os advogados, né, vão e enchem aquele contrato de termo jurídico e acham que nossa, tô arrasando na redação dessa cláusula, e nem você muitas vezes sabe o que significa. Então, um bom contrato não é aquele contrato que tem 20 páginas de cláusulas extensas, não é. Um bom contrato é aquele contrato que você consegue ler do início até o final, ele é fluido e qualquer pessoa, todo mundo que lê aquele contrato vai entender o que está prevendo aquela relação comercial. Eu tenho um cuidado muito grande na minha comunicação e às vezes alguns profissionais, colegas, clientes até acham engraçado, né? Às vezes eu ter essa comunicação um pouco mais dinâmica, digamos assim. Mas, gente, quando é preciso ser rebuscada, eu sou rebuscada na minha comunicação. Mas quando eu preciso trazer clareza, eu também trago clareza. Porque na nossa comunicação, como advogados, com os nossos clientes, o que a gente vai passar para esse cliente, se você não for claro, você está sendo um péssimo profissional. Você não está se fazendo entender. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, dentro da faculdade, aí na nossa atuação, principalmente quem já trabalhou com contencioso, a gente tem esse costume, né, de escrever difícil, de falar difícil. Mas, gente, falar difícil é fácil. Difícil, na verdade, é você pegar todo esse juridiquês, você pegar essas legislações complexas, entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, e você traduzir tudo isso em um documento que vai trazer clareza para o seu cliente, vai trazer clareza para a comunicação do seu cliente com os clientes dele. Então isso é difícil, sabe? Falar difícil é só para mostrar... Advogado tem muito isso, né? É só para mostrar para os outros que eu sei falar difícil, né? Então, por favor, não sejam profissionais assim. Eu sei que vocês não são, mas não se tornem. Então, recapitulando aí, né? Tudo que a gente falou, as 5 habilidades que o advogado precisa desenvolver para atuar com contratos empresariais. Para atuar com contratos, né, de forma segura e estratégica, você precisa dominar essas habilidades, entender a relação jurídica e comercial envolvida, para saber exatamente o que está sendo protegido ali, quais são as necessidades desse cliente. Estruturar o contrato com lógica e fluidez, incluindo cláusulas fundamentais que sustentam o documento. Identificar os riscos práticos do negócio, para evitar que o contrato vire uma armadilha contra o próprio cliente. Adaptar cada cláusula à realidade de quem está sendo atendido, porque um contrato bom é um contrato personalizado. E, por fim, comunicar tudo com clareza, da redação à sua entrega final. E dominar essas 5 habilidades é o que separa o advogado que improvisa, que é só o redator de cláusula, daquele que realmente atua com clareza e confiança no consultivo e trazendo essa segurança para os seus clientes. E se você chegou até aqui, provavelmente você já entendeu que sim, gente, dá para começar a atuar com contratos no consultivo, mesmo que você esteja em fase de transição, mesmo que você nunca tenha trabalhado no consultivo, nunca tenha elaborado um contrato na vida. Mas para começar
com segurança, né? Para você se sentir aí à vontade para entregar esse serviço personalizado, completo, totalmente estratégico para os seus clientes. Vocês precisam de uma estrutura, vocês precisam de método, de metodologia. E é exatamente isso que eu ensino dentro do meu método PJ Sem Riscos, que é um curso prático e direto que eu desenvolvi para advogados que querem dominar a elaboração, a revisão de contratos de prestação de serviços e dar aí os primeiros passos no direito consultivo com confiança, tá? O método PJ Sem Riscos, eu preciso explicar muito bem isso para vocês, que ele não surgiu da teoria. Então lá, lógico, né, terão um módulo em que a gente vai falar um pouquinho, né, da parte da legislação, só que ele não é só algo teórico, não é um curso teórico. Por isso que eu chamo de método, porque foi um método que eu desenvolvi e apliquei aqui dentro do meu escritório, né? Ele foi criado por mim, validado por mim, pelos meus clientes e pelos meus outros alunos, para realmente criar contratos claros, seguros e aplicáveis ao dia a dia dos negócios. E esse método, ele foi inicialmente desenvolvido para atender aí empreendedores. Só que diante dos tantos pedidos e dos tantos alunos que são advogados, eu agora desenvolvi uma trilha específica para atender a demanda de vocês, advogados, que também querem oferecer esse serviço para os seus clientes, que também querem trabalhar com contratos de prestação de serviços, querem voltar a realmente ter qualidade de vida sendo advogados. E realmente é uma demanda assim muito grande. Eu precisei adaptar essa trilha de conteúdo para vocês, advogados, porque eu preciso que vocês vivam isso. Eu preciso que vocês sintam o que é trabalhar nessa área, que é uma área maravilhosa, que mudou a minha vida, que eu tenho certeza que vai mudar também a vida de vocês. E você pode estar se perguntando, será que o PJ Sem Riscos é para mim? O curso, né, o método PJ Sem Riscos, ele é para quem está começando agora no consultivo, para quem sente insegurança na entrega, quer parar de depender de modelos prontos, né, e atuar aí com base técnica e quer começar a gerar receita com contratos empresariais. E o que você vai aprender no PJ Sem Riscos? Como identificar corretamente a relação jurídica, como elaborar contratos do zero, com cláusulas bem fundamentadas e específicas para os seus clientes. Como revisar contratos existentes com um olhar técnico e estratégico. E como adaptar cláusulas conforme o nicho e o serviço prestado pelo seu cliente. E também como adaptar tudo isso no dia a dia, né? De forma clara, segura e para entregar isso para o seu cliente da melhor maneira. E o que está incluso no curso? O curso completo, 100% online, com aulas gravadas para você assistir no seu ritmo e assistir quantas vezes você quiser. Vocês vão ter acesso a essas aulas durante 12 meses. Então dá tempo de assistir, aplicar, reassistir, tá? Assim, cada um vai assistindo no seu ritmo. Eu gosto muito desse esquema de aulas gravadas, então queria preparar isso para vocês. Vocês terão acesso, e isso é uma super novidade, a contratos base, né, editáveis aí, contratos de prestação de serviços para usar como base, então de diversas áreas, para que quando surja um cliente aí no escritório de vocês, vocês já tenham ali uma base para vocês conseguirem adaptar esses contratos para a realidade dos clientes de vocês. Além disso, um banco de cláusulas, né, separadas e preparadas especificamente para que vocês para que vocês adaptem essas cláusulas aí, caso surja algum contrato, né, diferente que não tem aí nos nossos contratos base, tem ali um banco de cláusulas super completo para vocês. Além disso, isso daqui é incrível. Para mim é a melhor, assim, o curso só vale, né? Só valeria por conta disso. Além de tudo isso, eu deveria ter feito tudo aqui separado, gente. Até hoje eu me pergunto por que eu não ofereço isso aqui para os alunos de forma separada, porque é realmente muito incrível.
que é o Elias, a nossa inteligência artificial, que vai ser o seu assistente jurídico. E eu falo que se você tem um estagiário aí no seu escritório, ele que tome cuidado, porque o Elias, ele é fantástico. Uma IA que eu treinei para ela ajudar vocês a revisarem e estruturarem os contratos de prestação de serviços, né? Ajudar aí na redação das cláusulas. É possível você colocar ali um contrato e pedir para ela identificar os pontos desse contrato que merecem uma atenção, uma revisão. Então, assim, ela tá sensacional. Desde já vou apontar para vocês que, gente, lembrando, ela é um assistente jurídico. Os profissionais, os advogados são vocês. Então, sempre tem que estar revisando. Mas, assim, eu uso todo santo dia aqui no meu escritório. Porque, realmente, modéstia à parte, ela ficou incrível e para mim o melhor de tudo. O conteúdo, as aulas gravadas online, elas vão ficar disponíveis durante 12 meses para vocês, o que já é muito tempo. Agora o acesso à inteligência artificial é vitalício. Vocês vão ingressar no método PJ Sem Riscos e pro resto da vida vocês vão ter acesso a essa inteligência artificial. Gente, é fantástico isso, eu tô entregando realmente um assistente jurídico para vocês, que vai estar aí te auxiliando diariamente no escritório, a elaborar as cláusulas com um método. Tudo que ela vai estar respondendo para vocês ali, de dúvida, adaptação de cláusula, foi treinada com base no método, com base nos contratos que eu faço, que eu elaboro no dia a dia aqui para os meus clientes. Além disso, ela está ali alimentada com uma série de cláusulas e contratos personalizados. Ela está alimentada também com uma série de doutrinas de direito contratual. Então, podem ficar tranquilos, eu garanto que se tem uma coisa que vocês vão usar demais, vai ser essa IA. E se você não sabe usar a inteligência artificial, né, que é uma novidade aí, né, para muita gente, dentro do curso, eu tenho aulas em que eu vou ensinar como que eu uso ela aqui na prática. Eu vou ensinar a primeira base, né, como você usar essa inteligência artificial, e depois aulas práticas em que eu literalmente gravei ali, eu elaborando o contrato, para vocês verem como que eu uso ela no dia a dia aqui dentro do meu escritório. E para ajudar vocês, né, além da disponibilização da IA, eu também vou disponibilizar, né, uma série de prompts prontos para você usar na IA para agilizar aí a sua rotina e trazer, né, perguntar as coisas para ela de maneira estratégica, específica. Esses prompts, eles são comandos, perguntas, né, que você faz para a inteligência artificial para que ela te devolva a resposta da maneira mais completa possível. E além disso, a gente tem várias aulas bônus. A gente tem aula bônus com a Gabriela Ibrahim, que vai ensinar vocês a adaptar os seus contratos para diversos nichos. A Gabriela foi a minha professora e ela é uma profissional incrível, maravilhosa, também trabalha com contratos para prestadores de serviço. Ela foi pioneira aí nessa área, então a gente tem uma aula, né, ninguém melhor para ensinar do que vocês essa parte de adaptação. A gente também vai ter uma aula que inicialmente tinha sido para a primeira versão do PJ Sem Riscos, né, que a Júlia Linhares, uma advogada também maravilhosa, minha amiga querida, especialista em contratos e negociações, atua em diversas negociações grandes, com grandes empresas. Ela gravou essa aula aí para aquela primeira versão do PJ Sem Riscos, sobre técnicas de negociação. Só que eu achei extremamente relevante trazer aqui para vocês, né, agora nessa nova trilha de conteúdo para vocês advogados, para que vocês consigam entender essas técnicas e utilizar dentro do escritório de vocês, mas também passar aí para o cliente, né, você sempre entregar mais para o seu cliente, não entregar só um documento, mas também entregar técnicas de negociação e tal. E além disso, outras aulas bônus que sempre vão estar sendo atualizadas ali no curso, ensinando vocês, por exemplo, a atender os clientes, né? O que perguntar. O que eu pergunto na reunião para saber elaborar o contrato, né? Por mais que seja um curso prático, onde o intuito é fazer com que vocês entendam a metodologia de como elaborar o contrato de prestação de serviços, a gente tem esses bônus todos aí. E, gente, qual que é o valor disso tudo que eu falei, né? O curso, os contratos base, banco de cláusulas, o acesso vitalício à inteligência artificial.
nos prompts, aulas bônus, aulas práticas. Qual que é o valor disso tudo, gente? Apenas R$ 497,99. E além disso, o curso ele tem aí uma garantia de 7 dias. Então, se você entrar, acessar e ver que o curso não é para você, pode chamar ali, entrar em contato com o suporte, que você vai poder cancelar o curso sem risco nenhum, mas eu sei que isso não vai acontecer. E voltando a falar um pouco aí desse valor de R$ 497,99, ele pode ser parcelado. Eu não vou me lembrar exatamente agora o valor das parcelas, mas você clicando no link aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso também a todas essas informações que eu tô falando aqui. É possível parcelar, né, esse valor. E eu preciso falar, gente, é sério isso, tá? Não é técnica de venda, não. Esse valor vai ser só durante essa semana. Vai ser por tempo limitado. O PJ Sem Riscos já é um método validado. Já tem muitos alunos maravilhosos do método. Então, assim, esse preço que tá agora é realmente uma condição de relançamento. Ele não vai custar isso passando dessa semana, tá? A gente realmente vai subir o preço. E eu quero, né, te falar também que eu acompanho vocês durante todo esse ano. Então, os meus alunos, né, que já são alunos do método PJ Sem Riscos, eles sabem que eu não sou o tipo de professora que vou aqui te vender um curso e vou soltar a sua mão. A gente tem o contato no nosso suporte que está disponível ali para vocês durante, né, o horário comercial aí de segunda a sexta, para vocês mandarem perguntas, tirarem suas dúvidas. Às vezes, quando é dúvida muito específica sobre o contrato, eu respondo os alunos, tanto no suporte quanto ali no meu Instagram. E a gente conversa mesmo, gente. Não é aquela resposta, sabe? Eu não sou uma pessoa inacessível, né? Eu acho muito ruim isso, quando a gente compra um curso e a gente não consegue acessar o professor, a gente perde esse contato e não é isso que eu quero, né? Não é isso. E para mim é interessante acompanhar a evolução de vocês para que eu possa estar cada dia também melhorando também as minhas entregas, entendendo o que vocês precisam para ir gravando essas aulas bônus e colocando ali no PJ Sem Riscos para vocês. E eu quero te convidar para realmente tomar essa decisão. Imagina os seus resultados até o final de 2025 se você tomar essa decisão. Eu tomei uma decisão quando eu saí do meu antigo trabalho e decidi migrar para o direito consultivo. E essa decisão fez com que eu colhesse frutos. Eu quero que vocês colham esses frutos também. Eu quero que vocês comecem a plantar agora. Tomar essa decisão de entrar no PJ Sem Riscos vai ser plantar a sementinha. E eu tenho certeza que você vai colher, assim como aconteceu comigo e com tantos outros alunos do método. Eu acredito que você tenha entendido, né, que dá sim para começar a atuar com contratos, mesmo sem ter anos de experiência. Eu te mostrei aqui que existe um método validado para isso, que vai ter estrutura técnica, prática, que é um método acessível. Você viu também, né, que o contrato de prestação de serviços é o mínimo viável para você iniciar aí no direito consultivo com segurança. Mas entre saber o caminho, percorrer o caminho, tem uma decisão. E o que vai definir se você realmente vai mudar de vida, assim como aconteceu comigo e com tantos outros alunos, vai ser essa decisão. Você precisa tomar essa decisão. E eu sei que tem quem termina essa aula aqui animado, né? Nossa, que legal, né? Essa área, contratos de prestação de serviços, nossa, nunca pensei nisso e tal. Mas acaba voltando para a rotina de sempre. As reclamações de sempre, a frustração de sempre. Acordar e, nossa, eu vou ter que trabalhar de novo. E tem quem toma a decisão de realmente se profissionalizar, de dar o primeiro passo, de mudar de vida e entregar o melhor que vocês têm para os clientes de vocês. E só uma dessas duas pessoas que eu falei vai atuar com segurança e de forma estratégica no consultivo nos próximos meses e colher resultados, né? Vai ter a colheita ainda esse ano, em 2025. Então, se você quer dar aí os primeiros passos no consultivo com segurança, clareza e aplicando na prática mesmo o que aprendeu, o PJ Sem Riscos é o ponto de partida ideal para você.
Ele realmente foi feito para quem não quer improvisar, para quem não quer ser um mero redator de documentos, para quem quer ser um advogado consultivo estratégico, que entende de negócio, que olha o negócio do cliente com aquela visão preventiva 360. Eu tô aqui para te guiar nessa grande virada da sua profissão, essa grande virada na sua advocacia. Eu espero que você tome essa decisão e venha comigo. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Clica agora no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te espero lá no método PJ Sem Riscos.